Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa e toda a tua família, amém? Sempre eu começo o vídeo abençoando sua casa, abençoando sua família, porque é o principal propósito da nossa vida, é a gente viver bem e a família também está bem. É a gente viver bem dentro da nossa casa com o nosso familiar, com aquelas pessoas que estão ao redor de nós. Então, para o dia começar bem, tudo tem que estar bem dentro da nossa casa, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você nessa manhã e peço que você fique no vídeo, escute a palavra, fique até o fim e no final nós vamos estar orando para que Deus possa fazer um milagre aí do outro lado na tua vida. Se você tem algum propósito, essa semana que vai chegar, se você tem algum propósito de procurar um emprego, de ir visitar uma pessoa que está no hospital doente, bota tudo ela na oração hoje, que Deus vai fazer um milagre hoje na tua vida. Na vida dessa pessoa que está doente aí na tua casa. Deus vai abrir uma porta de emprego para você, que Ele não vai deixar você desempregado, nem passar fome, não. Deus vai te dar recursos para que você possa ter na sua vida o que você precisa dentro da sua casa, para você comer, para você vestir. Deus não vai deixar faltar nada para você, não, porque Ele é o teu Pai, Ele te escolheu, Ele ama você, tá entendendo? E não vai deixar você viver passando privação direto, não. Pode passar por alguns dias, algum momento, porque todos nós passamos por aperto, todos nós passamos por alguma vez uma necessidade de alguma coisa, mas a gente bota o joelho no chão, invoca o nosso Deus e Ele faz a obra da nossa vida, amém? Então aqui no livro do Evangelho de João, no capítulo 15, eu vou ler aqui do verso 1, mais ou menos até o 8, que diz assim, ó: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Glória a Deus, está entendendo? A palavra de Deus está dizendo aqui, né? Jesus começa falando aqui que Ele é a videira verdadeira, quer dizer, é a árvore que você está ligado com Ele, está entendendo? Que você está plantado ali junto com Ele. Ele está dizendo aqui que toda árvore nele, toda vara nele que não dá fruto, Ele corta e lança fora. Mas aquela que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Às vezes, irmão, a gente, por nós sermos um ser humano, sermos fracos, temos nossos defeitos, nossas falhas, a gente deixa de dar um fruto perfeito na presença de Deus. Isso não é defeito, para que Deus corte você e lance fora, não. Ninguém é perfeito, nenhum homem é perfeito aqui nessa terra. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Agora a gente não pode viver errando direto, tá querendo, fazendo as mesmas coisas, xingando os outros, falando mal da vida dos outros, fofocando na porta de um, na porta de outro, falando da vida dos outros, criticando, julgando, tá entendendo? Então, a gente não pode viver fazendo essas coisas. Porque se nós somos cristãos, a gente tem que ser cristão dentro da nossa casa, a gente tem que ser cristão dentro da nossa igreja, a gente tem que ser cristão na nossa empresa que nós trabalhamos. Em todo lugar que a gente chegar, a gente tem que falar de Cristo, a gente tem que viver Cristo. Mas tem pessoas, infelizmente, que é cristão, às vezes não é cristão, mas também não dá um bom fruto, não faz umas obras boas, tá entendendo? E as atitudes dela falam por elas, tá entendendo? Não é que o povo tá de olho na tua vida, mas se você não der exemplo para que eles falem de você, eles não vão ficar te criticando, eles não vão ficar falando de você. Então a gente tem que procurar dar fruto. Quando a gente fala dar fruto, não é somente você dar fruto porque você é um pregador, está dentro da igreja em cima de um púlpito pregando, não, não é isso não. É você pregar, é viver Jesus na sua vida, é você dar exemplo no lugar que você mora, no lugar que você trabalha, aonde você anda, você falar de Jesus, para a pessoa ver que Jesus é na tua vida. Dizer verdadeiramente Jesus é na vida desse homem, na vida dessa mulher, tá entendendo? Que a gente não vê, mesmo que a gente queira ver, a gente não vê ele fazendo coisa para escandalizar a crença dele, a palavra de Deus, porque problema todo mundo vai ter, irmão. Todo mundo vai ter. Pode ser o homem mais cheio do Espírito Santo que tiver na terra, ele vai ter problema, vai ter dificuldade, ele vai passar por luta, ele vai passar por perseguição, ele vai passar por prova, ele vai esquentar a cabeça, ele vai querer desistir às vezes do Evangelho, vai querer desistir da palavra de Deus, vem todo esse sentimento na vida do homem, mas só que Deus sustenta ele na graça, Deus sustenta ele na palavra, tá entendendo? E ele não deixa de fazer a vontade de Deus.
Porque Deus é quem nos capacita todo dia para que nós tenhamos a presença dele. Isso é dar fruto, é você estar sempre em comunhão com Deus, buscando a Deus, orando, se consagrando, lendo a palavra de Deus, sempre naquilo que Deus tem mandado você fazer, que é estar perto dele, tá entendendo? Você estando perto de Deus, você está protegido, você está guardado, você está livre. Agora não siga os exemplos das pessoas do mundo, tá entendendo? Que querem viver xingando os outros, dando com palavrão, falando da vida dos outros, amaldiçoando a vida do outro, tá entendendo? Não siga esses exemplos não, porque Deus não se agrada dos filhos dele que faça isso, tá entendendo? Então a gente tem que pedir a Deus todo dia a graça de Deus para a gente se manter firme nos caminhos de Deus. Ele está dizendo que toda vara em mim que não dá fruto, ele corta e lança fora. Então não dê fruto ruim. A palavra de Deus diz que se conhece a árvore pelos seus frutos, tá entendendo? A árvore boa se conhece pelos seus frutos. E a ave má também se conhece ela pelos seus frutos. Então, vamos dar um bom fruto, vamos falar de Jesus, vamos entrar em comunhão com Deus, vamos orar juntos, vamos cantar, vamos louvar e exaltar o nome desse Deus que é tão maravilhoso, que nos tirou desse mundo, tá entendendo? Nos livrou dos grilhões da morte e promete a gente levar um dia a gente para morar com ele. A gente estamos nessa peleja buscando, lutando para um dia chegar lá, tá entendendo? Um dia vivendo na presença de Deus. Não é fácil, fazer para você que é fácil, tá entendendo? Não é fácil a pessoa ser cristão no mundo que a gente vive hoje, tá entendendo? No mundo que as pessoas estão, todo mundo querendo viver uma vida fácil, uma vida de ostentação, uma vida de vida realizada rápida assim, de uma hora para outra, tá entendendo? Mas não é assim, as coisas é lutando, é buscando, tá entendendo? A gente sempre fala que um patrimônio não se constrói de dia para noite. Quando o povo saiu do Egito, tá entendendo? Era 3 dias para chegar na terra de Canaã. Mas Deus pegou, levou ele por outros caminhos, passaram 40 anos rodeando o deserto para poder chegar na terra, porque Deus estava tirando da vida do povo a ansiedade, a idolatria, a bruxaria que eles aprenderam lá no Egito, tá entendendo? Deus limpou todas essas coisas do meio do povo para poder botar um povo limpo, um povo que fosse adorar o nome dele lá naquela terra. Mas mesmo assim, quando chegaram lá, ainda se desviaram dos propósitos de Deus. Porque o ser humano é assim, irmão, se ele não vigiar, toda hora ele está fazendo a vontade do adversário, tá? Ele não sabe o que está fazendo. E a gente não pode fazer isso. A gente, que eu já te falei, você falha, você erra, mas quando você pede perdão para Deus, Deus te perdoa. Porque Deus te ama, Jesus ama você. Ele não quer ver você caído e sua família destruída, seu povo que você ora por ele destruído. Deus não quer. Deus quer que esteja tudo bem na presença dele através da tua vida. Você é quem segura ele aí nas orações, nas consagrações que você faz. Você é a estaca aí, a coluna da sua família. Então não deixa a casa cair, não. No versículo 3 diz assim, ó. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Ele está dizendo que você já está limpo. É uma palavra que você tem ouvido todos os dias da parte de Deus, está entendendo? Você já está limpo, você já está lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Então, procure se preocupar de manter suas vestes limpas na presença de Deus. De manter sua roupa limpa, que é a roupa espiritual, a roupa interior, não é a exterior. A gente se preocupa de lavar essa roupa aqui e andar limpinho, mas o coração está cheio de sujeira, cheio de maldade, cheio de ira, de contenda, tá entendendo, irmão? E Deus não se agrada dessas coisas. Tem pessoas iracundas que andam te perseguindo, te cutucando, te provocando para você discutir, para você brigar, para você xingar, para você fazer coisa errada. Mas você tem que orar a Deus e vigiar para não cair nessas tentações, não cair nessas provocações do inimigo. Aí ele diz no 4, né? Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Tá? Assim também sois vós, se não estiverdes em mim, Jesus está dizendo aqui. Se você não estiver com Jesus, irmão, não estiver ligado na videira, não estiver ligado nessa árvore que dela sai o alimento para você, sai a virtude, sai o poder, sai o vigor, tá entendendo? Se a gente não estiver ligado nela, a gente não somos cristãos nessa terra, não, irmão. Que é para lutar contra o adversário da gente, contra o inimigo, tá entendendo? Tem que estar na presença de Deus, tem que estar unido na videira. Às vezes a pessoa pensa que unido na videira é quando a pessoa está na igreja todo dia. Tem gente que vai para a igreja todo dia, irmão.
Se você perguntar um versículo da palavra dela, ela não sabe o que responder. Vai para a igreja todo dia, mas não guarda a palavra de Deus no coração. Quando vê um problema, a primeira coisa que sai da boca dela é um palavrão, é xingar, é murmurar, é reclamar, tá entendendo? Porque não tem a palavra de Deus guardada no coração. A gente tem que guardar essa palavra para ela se enraizar dentro de nós, para que a gente possa fazer dela o nosso alicerce, a nossa base da nossa vida. No 5 diz assim, ó: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada poder fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colherá, e lançará no fogo ardente. Tá entendendo? Jesus está dizendo aqui que se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, está entendendo aqui, ó. No 5, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada poder fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus a gente não somos nada. E se você não tiver em Jesus, a palavra de Deus está dizendo aqui que é cortado, lançado fora e jogado no fogo ardente. Tá entendendo? Então a gente não pode vacilar, não pode deixar de fazer aquilo que agrada a Deus e querer agradar o mundo para o mundo ter comunhão com você, não. Tenha comunhão com Deus. O mundo a gente ora por ele. Jesus disse, eu não vim para julgar esse mundo, eu vim para salvar o mundo. Então ora pelas essas pessoas, por as pessoas que estão no mundo, que elas não têm culpa de estar fazendo coisa errada não, porque um dia a gente também fizemos coisa errada. Por isso que Deus salvou a gente, tirou a gente de lá e trouxe a gente para a presença dele, para que a gente também lutasse pelas almas dele. Para que Deus venha também dar uma oportunidade para eles, para que ele venha sair do pecado, venha sair da destruição. Não é ficar julgando porque a pessoa está fazendo coisa errada, ficar julgando, acusando, como se eu fosse melhor do que ele, não. Eu não sou melhor do que ninguém, nunca fui. Melhor é Deus na minha vida, o bom é Deus. Tá entendendo? Ele é quem é digno de toda honra, ele é quem é digno de toda glória e de todo louvor. A gente aqui, irmão, a vida da gente é como abrir um piscar de olho. A gente vai embora dessa terra aqui, deixa tudo aqui, não leva nada daqui, tá entendendo? A gente não pode ter orgulho, soberba no coração, não. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo um dia vai ter que morrer, vai sair daqui sem nada, tá entendendo? Tem que chegar na presença de Deus com o espírito limpo. Do jeito que Deus te deu o teu espírito, ele quer ir de volta limpo, tá entendendo? É isso que Deus quer da tua vida e da minha vida. E a gente tem que preparar todo dia, estar se limpando na presença de Deus, se consagrando, buscando a presença de Deus, lendo a palavra de Deus. Porque quem é de Deus, irmão, ouve a palavra de Deus. Jesus diz, quem é de Deus, ouve as minhas palavras. Quem não é de Deus não ouve as minhas palavras, tá entendendo? Ele fala, minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem, tá entendendo? Então, se você é uma ovelha de Deus, você sabe que Jesus Cristo está falando com você nessa manhã. Então, seja abençoado por essa palavra nessa manhã. Nesse momento, a gente vai orar agora, eu e você. Se você tiver uma pessoa enferma aí dentro da sua casa, bota ela perto de você, manda ela fechar os olhos e vamos orar junto para que Deus dê o livramento da cura para ela nessa manhã. Se você vai sair amanhã para procurar uma porta de emprego, bota isso na oração agora e sai amanhã e vai procurar seu emprego, que Deus vai abrir uma porta para você. Você não quer ter certeza se Deus está falando com você, então confie em Deus. Coloca teu coração na presença de Deus agora na oração e vamos clamar ao Pai, que Ele ouve e sabe do que tu necessita e do que tu precisa, amém? Então vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai. Nessa hora, meu Deus, gloriosa de oração, foi anunciada, Pai, a tua palavra para esse homem, para essa mulher, meu Pai, que parou para escutar esse vídeo. Que ela venha sair, meu Deus, desse vídeo agora, meu Deus, com a vida dela vitoriosa, Pai. Que o parente dela, o filho, o marido, quem tiver doente agora ali na casa dela, vai estar sendo apresentado em oração, venha ser curado, Pai, venha ser liberto. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abra as portas, meu Deus, do emprego, para ela ter o mantimento dentro da casa dela, Pai, ter o sustento para a família dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Não deixe, meu Deus, que essa pessoa venha perecer por falta das tuas providências, Senhor, porque tu és o caminho, tu és a verdade e a vida na vida dela e na minha vida, Pai. Então toma nas tuas mãos cuidado, toma nas tuas mãos a ansiedade e dá livramento a ela e toda a família dela nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus, irmão.